O que eu quero compartilhar com você hoje, irmão, é que a gente está esperando alguns milagres acontecerem, mas a grande verdade é que a gente ainda não se preparou para que alguns deles venham. Ei, quando você recebe alguém importante, você não prepara a tua casa para recebê-lo? A minha pergunta é, o que está faltando para você preparar a tua casa para receber os milagres que Deus te prometeu também? Às vezes a gente espera uma visita com mais zelo do que a gente espera por um milagre. Às vezes a gente espera por uma visita que vai chegar na nossa casa, a gente quer botar os melhores talheres, a gente quer botar a melhor louça, a melhor toalha de mesa, a gente quer deixar tudo arrumado, para quê? Para causar uma boa impressão. Mas os milagres não precisam que você os impressione, mas o mínimo que você precisa é que a tua casa esteja pronta para receber aquilo que Jesus deseja fazer. Você está comigo? A verdade é que muitas vezes a gente pergunta para Deus por que a chuva não vem. É uma das perguntas que eu mais recebo: pastor, por que isso ainda não aconteceu? Por que essa promessa ainda não se cumpriu? Por que esse milagre aí, irmão? A verdade é que enquanto a gente está perguntando para Deus por que a chuva ainda não veio, Deus está perguntando o que está faltando para a gente ir para os campos e começar a prepará-los para receber a chuva. Porque essa passividade de perguntar para Deus quando Ele vai fazer não faz sentido quando a gente entende que na cruz tudo já foi feito. Toda a herança já foi liberada, toda a promessa já foi estabelecida, toda a nossa identidade já foi desenhada. Irmão, a redenção já se cumpriu, a redenção já aconteceu. Então, se você hoje confessa Jesus como seu Salvador, hoje você acessa todas as promessas que Jesus te fez. Se você confessa hoje Jesus como teu Senhor, o senhorio de Deus hoje começa a mudar a tua dinâmica, os teus pensamentos, o teu coração, as tuas motivações, começa a guiar os teus passos, direcionar você. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Deus está dizendo: ei, se você buscar em mim, não vai ter confusão, você não vai ter dúvida se é para a esquerda ou para a direita. Tem muita gente que me pergunta: pastor, eu tenho perguntado para Deus e Ele não responde, eu queria uma resposta, o que eu faço? É para entrar nessa porta ou não é para entrar? É para fazer essa aliança ou não é para fazer? Irmão, entende isso? A voz de Deus fala agora dentro de nós. Então, ao invés de a gente perguntar por que Deus não está falando mais com a gente precisa questionar o que tem falado dentro de nós tão alto quanto a voz de Deus. O grande problema não é que Deus está em silêncio, a grande verdade é que tem gente demais falando junto com Deus, ruído demais, opiniões demais, medos demais, ansiedade demais. Ei, mas eu vim te lembrar que existe um Deus que é mais do que tudo aquilo que tem tentado paralisar você, confundir você, entristecer você, desmotivar você. Você quer viver milagre, irmão? Então prepara o ambiente e certamente eles chegarão, certamente as promessas se cumprirão. A primeira chave que eu quero compartilhar com você é que Deus não vai fazer crescer aquilo que você ainda não plantou. Deus não vai fazer crescer aquilo que você não plantou. 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Naquela época começou a ter uma divisão na igreja. Alguns começavam a dizer: eu sou de Paulo. Outros diziam: não, eu sou de Apolo. E aí Paulo então fala: ei, gente, vamos deixar uma coisa clara, eu fiz uma parte, Apolo está fazendo outra, mas quem traz o crescimento é o Senhor. Irmão, eu gosto de falar sobre essa dinâmica da semente, porque ela se aplica na nossa vida financeira, mas na nossa vida de milagres também. Ela se aplica nas nossas finanças, mas no nosso ministério também. Ou seja, a semente é a matéria-prima para o milagre, mas o que vai liberar o milagre é quando você semeia no lugar certo, no tempo certo e descansa, tendo a certeza que certamente vai frutificar. Jesus chega ao ponto de, em um momento, falar sobre a semente do evangelho, e ele compara com um semeador que saiu a semear, e a semente caía em diferentes tipos de solo. Jesus está deixando claro que o tem a ver com a semente, tem a ver com o lugar onde a semente foi plantada. E entende isso, irmão? Naquele contexto, Jesus estava falando com agricultores, com homens que trabalhavam no campo, eles entendiam de semeadura. Basicamente o que Jesus está dizendo é: ei, existe poder na semente, mas existe poder no lugar onde as sementes são plantadas também. Irmão, tem muita gente falando: Deus, a minha casa não prospera, a minha empresa não floresce, o meu ministério não acontece, os meus sonhos não se realizam. E eu tenho plena convicção que grande parte do que você pode estar vendo como uma barreira tem a ver com atitudes que você deveria ter e ainda não teve, posicionamentos que você deveria ter e ainda não teve. Irmão, entende isso.
o maior interessado em fazer você prosperar é o Deus da prosperidade. O maior interessado em fazer você descansar é o Deus que estabelece descanso. O maior interessado em fazer com que você descanse em paz é o Deus que é o príncipe da paz. O maior interessado em fazer com que toda confusão cesse é o maravilhoso conselheiro. O maior interessado em te guardar no meio das batalhas é o Deus forte. Então entende isso, irmão. Tem coisas que você está perguntando por que não aconteceu, e Deus está falando: ei, porque eu estabeleci uma dinâmica, e essa dinâmica se chama semeadura. Você dá alguns passos e os céus vão reagir a eles. Você se posiciona e os céus vão se posicionar diante de você. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Então entenda isso, irmão. Deus não vai fazer crescer aquilo que você não plantou. Conselho prático: para de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. É como alguém que votou em branco, não pode reclamar do presidente atual. Você se omitiu quando deveria se posicionar. Ah, mas eu não concordo com nenhuma das opções. Então não reclama de nenhuma delas, porque você preferiu ficar nulo do que se posicionar em algum dos lados. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Para de reclamar das escolhas que você não fez. Para de questionar a ausência de sombras de árvores que você não plantou. Para de questionar a Deus frutos que você não está podendo colher, mas também lá atrás, quando Ele te chamou para semear, você preferiu não fazer, não se lançar, não mergulhar. Pastor, você tá duro demais. Não, eu quero despertar você, porque não existe avivamento sem arrependimento. Irmão, não existe romper se a gente não entender o que a gente está fazendo de errado, que precisa ser consertado. Irmão, quando eu entendo o que eu preciso fazer e ainda não faço, o que eu precisaria me tornar, ainda não me tornei, eu tenho uma nova oportunidade de deixar Deus alinhar o meu coração e voltar ao lugar de origem. Ei, irmão, deixa Deus ser Deus, deixa Deus alinhar você, deixa Deus trazer clareza sobre você. Muito do que a gente vive fala a respeito de passos de fé que a gente dá quando ninguém está vendo. Só que os nossos passos de fé em ambientes de invisibilidade não chamam a atenção de ninguém, até que os frutos chegam. E aí todo mundo quer questionar o tamanho da colheita, todo mundo quer ter uma opinião a respeito do que você está colhendo, mas entenda isso: o único que pode definir o que você colhe é quem estava com você enquanto você plantava. Ei, irmão, Deus está falando: aquele que semeia com lágrimas certamente voltará trazendo a sua colheita, os seus feixes. Ei, Deus está dizendo para a gente: não para de semear. Deus, mas está difícil. Eu nunca disse que seria fácil. Deus, mas é desafiador. Ei, eu não chamei você para ser mimado pelas minhas palavras. Eu chamei você para se tornar reis e um sacerdote. Irmão, reis precisam reinar em tempos de guerra também. Reis precisam trazer direção para o povo quando existe tempo de fome também. Reis precisam ter estratégias quando existem pestes e pragas também. Ei, reinar não significa ser servido num trono. Reinar significa ter autoridade, liderança para governar o povo nos piores momentos, principalmente. Então Deus está dizendo: ei, você não é o pai da família, você não é o sacerdote na tua casa. Então entenda, os momentos mais difíceis é o que separa meninos de homens. Para de tentar se entreter, eu estou forjando você. Para de reclamar, eu estou ensinando você. Ei, para de reclamar. Existe algo que Deus já te deu, e é exatamente isso que vai liberar o que Deus prometeu para você. Deus trabalha a partir dessa matéria-prima. Ele te dá algumas chaves, e essas chaves abrem portas. Deus te dá algumas visões, e essas visões te apontam para o futuro. Deus te dá novas vestes para viver um novo tempo. Deus te dá uma nova natureza para acessar novas promessas. Irmão, é por isso que é loucura desejar viver as coisas de Deus sem ter nascido de Deus, desejar experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. Às vezes a gente está perguntando: Deus, parece que chega um momento que o teto está mais baixo, eu não consigo passar daqui. Irmão, a gente precisa avaliar se de fato nascemos de novo ou só mudamos de bloco religioso. Tem muita gente que ainda é um simpatizante da fé e está ansioso para viver promessas que Deus fez para os seus filhos. Ei, promessas que Deus faz para os filhos, só quem vai viver é quem se tornou filho. Simpatizantes da fé acham legal quando a gente prega sobre promessas, mas entenda, irmão, ser um simpatizante da fé nada mais é do que ser um espectador na mesa do rei. Deus não chamou você para ouvir promessas, Deus chamou você para viver promessas. Deus não chamou você para ouvir a respeito de milagres, Deus chamou você para viver milagres. Irmão, você foi chamado por Deus para viver o chamado de Deus. Todo sonho que Deus te dá,
aponta para um destino em Deus. Toda promessa que Deus te fez aponta para um destino em Deus. Essa é a loucura do Evangelho. Jesus se apresenta como o caminho, mas ao mesmo tempo Ele é o destino. Caminhamos nele, com Ele e avançamos para Ele. Em uma das passagens da Bíblia, Jesus diz: olha, eu estarei com vocês, eu estarei em vocês. É um Deus que caminha perto, mas também caminha dentro. É o Deus que me envolve ao meu redor. Ele está me envolvendo enquanto eu ando, caminho, mas Ele também está me preenchendo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Deus não quer só mover você, mas Deus quer preencher você. Preencher todo o vazio, até que não haja dúvida, até que não haja medo, até que não haja preocupação. André, eu sonho em viver uma vida sem medo, mas é difícil, o medo sempre vem e ele sempre vai vir. As crises sempre existirão, doenças sempre acontecerão. Irmão, Jesus chega ao ponto de dizer algo que se eu pregasse isso hoje seria escandaloso. Foi o próprio Jesus que disse. Jesus diz: olha, os pobres sempre existirão, os pobres sempre existirão, mas eu estou aqui por um tempo limitado. É como se Jesus dissesse: ei, pobreza sempre vai existir, doença sempre vai existir, crise sempre vai existir. Quando chega no momento de pagar os impostos, alguns começam a questionar Ele, e eu acredito que a motivação por trás desse questionamento era: quem sabe Jesus se posiciona contra o reinado, e aí começa então um motim, uma rebelião. Jesus fala: não, de quem que é a cara que está nessa moeda? É de César, Jesus. Então dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo: ei, governos sempre existirão, mas o que eu tenho para oferecer para vocês é uma realidade acima dessas realidades. Os pobres existirão, mas aqueles que consolam os pobres é como se estivessem consolando a mim. Doenças existirão, mas aqueles que oram pelos doentes é como se eu estivesse tocando em cada um deles através de você. Pessoas estão perdidas desde a época de Jesus até o fim dos tempos, mas aqueles que fazem o convite para a salvação, a palavra de Deus diz, é como se o próprio Deus fizesse esse convite através de nós. Aqueles que foram reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, agora receberam também o ministério da reconciliação. Ei, Jesus está falando: esses desafios sempre existirão, mas apesar dos desafios, vocês vão viver o que eu prometi. Apesar dos desafios, vocês vão viver milagres. Você está comigo? Diga amém.